Meus amigos CACDistas, tudo bem com vocês? A pergunta provavelmente mais repetida que eu tenho recebido ao longo dos últimos dias, ao longo do último mês, tem sido a seguinte: bem, Guilherme, agora que terminou o CAC 2015, o que eu posso fazer para aprofundar meus conhecimentos em matéria de direito internacional? Nós temos um tempinho agora antes da próxima prova, não sabemos ainda quando ela vai acontecer, mas eu quero me aprofundar em matéria de direito internacional, quero trabalhar com um tema que normalmente não é estudado na doutrina, que não se vê geralmente por aí nos debates em matéria de direito internacional. Gostaria então que você me recomendasse um tema que eu pudesse estudar no momento, para que em matéria de direito internacional chegar bem preparado nas provas de 2016. Neste contexto, meus caros, claro, temas interessantes em matéria de direito internacional não faltam. Lá no nosso edital do CACD, a matéria é bastante vasta, há diversas discussões bacanas que nós poderíamos aqui sugerir para que vocês pudessem aprofundar o conhecimento de vocês. Mas já que nós só podemos escolher um neste contexto, diria eu que um dos temas que você hoje deveria se aprofundar um pouquinho mais é o tema relativo à chamada constitucionalização do direito internacional, tal como, por exemplo, foi debatido na revista Juca do Instituto Rio Branco no contexto da sua última edição. E aí você poderia perguntar, mas Guilherme, o que realmente vem a ser essa chamada, então, constitucionalização do direito internacional? O direito internacional está se aproximando do direito constitucional dos Estados? Há uma Constituição internacional nesse aspecto que pode ser comparada, por exemplo, à Constituição brasileira? É isso então que significa essa nova temática? Não é bem isso em verdade. Em primeiro lugar, temos que ter cuidado aqui com o termo constitucionalização. Não pode ter você a impressão de que existe em direito internacional, já nos dias de hoje, uma Constituição que tenha as mesmas finalidades, que tenha as mesmas funções, tal como acontece, por exemplo, no interior dos estados. Você não pode esquecer jamais, não se esqueça jamais disso, que a sociedade internacional é uma sociedade anárquica. O princípio da igualdade soberana nesse aspecto dificulta que você possa ter em direito internacional de forma mais ampla institutos, ou aqui, neste aspecto aqui, o desempenho de funções da mesma forma como órgãos do interior de um Estado, por exemplo, podem desempenhar. Você não tem no direito internacional um sistema centralizado de produção de normas, você não tem uma hierarquia de tribunais com jurisdição compulsória que possa garantir a aplicação das leis aqui quando violadas por aqueles destinatários das normas em particular. Então existem diferenças bastante grandes entre o direito internacional e o direito constitucional dos Estados, que impede que você possa falar que realmente existe hoje em direito internacional uma Constituição igual como aquela que existe no interior dos Estados. Agora, nesse sentido, como o professor Cansado Trindade bem aqui lembra, o que realmente podemos constatar hoje na realidade, existem hoje em direito internacional, no contexto, por exemplo, da Carta da ONU, alguns elementos que não existiam no passado e que apontam no sentido, sim, de alguma constitucionalização no contexto do atual direito internacional. O fato, por exemplo, de no contexto da Carta da ONU, nós temos uma certa verticalização do direito internacional, prevalecer a Carta ONU sobre outros tratados que existem hoje no âmbito das relações internacionais. O fato de na Carta ONU, o Conselho de Segurança, por exemplo, ter recebido poderes para garantir a implementação do direito internacional em questões de paz e segurança internacionais. Fora da própria Carta ONU, hoje o conceito de normas imperativas de direito internacional geral, com obrigatórias para todos, sem exceção, como acontece em relação às normas constitucionais. Estes são elementos que, embora realmente somente sinalizem o início de uma constitucionalização, aponta realmente a possibilidade de que essa, no futuro, possa cada vez se tornar mais presente. Não sabemos se esse processo é irreversível, depende obviamente da evolução da própria sociedade internacional nos próximos anos, nas próximas décadas. Mas hoje já se pode falar, de certa forma, que tem ocorrido, ou que ocorreu ao longo das últimas décadas, 2, 3 décadas, uma certa constitucionalização do direito internacional. Isso é uma verdade, e você poderia colocar muito bem isso no contexto de uma prova no âmbito dos CACDs no futuro. Ok, meus caros? Bons estudos a todos vocês e matéria também de constitucionalização do direito internacional. Se eu puder ajudar, fique à vontade para me questionar sempre que necessário. Um forte abraço e encontro vocês nas próximas ocasiões. Até lá!